Sem delongas, quero chamar aqui o professor Stephen Kirchner, professor servo de Cristo. Deu aula também na FLT, onde eu me formei há décadas atrás. O homem que está ligado aí a praticamente todas as traduções da Bíblia no Brasil. Ele é o autor da Bíblia aqui no Brasil, praticamente, né? Muito obrigado, professor, por ter aceito o nosso convite. Uma salva de palmas. Sua aguinha já está aí. Fique à vontade, prazer lhe ouvir. Boa tarde. É uma alegria estar com vocês hoje aqui. Eu não moro em São Paulo e não estou tão acostumado com o trânsito no sábado à tarde em São Paulo. Então foi um pouquinho complicado de chegar aqui, mas eu consegui chegar um pouquinho antes do horário marcado. Então me sinto feliz com isso. Quanto ao Marcos Botelho, parece que é a questão muito semelhante à história da salvação. A volta de Cristo, a gente sabe que é iminente, mas não sabe quando exatamente acontece. Mas que bom que a gente pode começar aqui. Pelo menos ele não era escalado para começar, né? Então, pelo menos isso. Me pediram para falar sobre um assunto que é simples, bastante simples, como já foi falado aqui pelo Bibo, a história da salvação. Uma breve história da salvação. Tem uma breve história do tempo, né? De um físico famoso, fazer uma breve história aqui da história da salvação. É um assunto que abarca nada mais, nada menos do que a Bíblia inteira. Então me deram 20 a 25 minutos para falar sobre isso. Agora já aumentou para 30, que bom. Graça de Deus, né? Sem dúvida nenhuma. Mas uma outra coisa que eu tinha preparado, que eu vou ter que fazer um pouquinho diferente aqui. Eu já parei de usar muitos recursos de apresentação, depois de muito tempo gastando assim muito esforço e tempo desnecessário com apresentações, mais do que muitas vezes com o próprio texto que devia ser trabalhado, né, numa aula ou até numa pregação. Mas hoje, como eu sabia que era uma conferência, eu preparei alguma coisa para apresentar. Mas não vou apresentar, porque não dá para apresentar. Então, vocês vão ter que tentar imaginar, talvez seja até um subterfúgio, o pessoal usou de pegadinhas aqui comigo mesmo, né? Subterfúgio para poder fazer com que a sua imaginação seja aguçada a partir daquilo que nós encontramos nessa história chamada História da Salvação. Só deixa eu começar falando rapidamente uma outra coisa aqui. Eu acho que, não sei se eu sou conhecido aqui, na maioria ou não. O meu nome é Stephen Kirchner, é um sobrenome alemão, mas eu sou brasileiro. Tá? Eu sou 4ª e 5ª geração no Brasil. Me orgulho de ser brasileiro, inclusive. Eu venho do Rio Grande do Sul, estou trabalhando aqui em São Paulo há vários anos, principalmente na área de docência teológica. Já lecionei no Palavra da Vida e esse ano vai fazer 30 anos, no Seminário Teológico Servo de Cristo. Tem algumas pessoas aqui do Servo de Cristo que já passaram por lá, que a gente conhece, está vendo aqui. Então, eu sou daqueles que, quando no final do ano fazem o levantamento de móveis e utensílios, apareço na lista. 30 anos. Isso. Então, é isso. Já tem uma certa história, né? A teologia bíblica, que é o tema de hoje, só uma pequena palavrinha sobre isso. Eu acho que o Bíblia até já tocou rapidamente sobre isso antes. Eu só vou enfatizar isso mais uma vez. Teologia bíblica, quando os primeiros alunos da minha disciplina, Teologia Bíblica do Novo Testamento, principalmente, são confrontados com essa possibilidade dessa disciplina, dessa matéria no seminário, alguns imaginam que, puxa, que bom que é Teologia Bíblica do Novo Testamento. Se não fosse bíblica, seria herética. Eu quero uma teologia bíblica. Então, muitas vezes as pessoas pensam que teologia bíblica é aquela que é a correta, a partir da Bíblia, né? Então,
tem tal ismo, tem aquele outro ismo. Eu sou de um contexto luteranismo, né? Tem calvinismo, tem outros ismos por aí, metodismo, anglicanismo. E algumas pessoas acham, não, essa é a mais bíblica do que aquela. Que bom que eu estou aqui. Posso jogar pedras na vidraça do vizinho que não tem a mesma teologia que eu tenho, que é tão bíblica. A teologia bíblica não se preocupa com esses ismos. Por isso, talvez, teologia bíblica não seja uma coisa assim tão popular. Eu até me espanto de ver tanta gente aqui, porque eu pensei, bom, teologia bíblica, sábado à tarde, depois de comer aquela feijoada, vem aqui ouvir uns caras falando sobre isso, que coisa mais indigesta, né? Que coisa mais horrível. Mas eu gostei de ver, tem gente interessada. Mas a maioria das discussões que nós temos hoje em dia, não só na política, na sociedade brasileira, vocês sabem do que eu estou falando, são muito mais voltadas aos ismos, às preferências ideológicas e assim por diante. Muitas vezes a teologia dogmática, sistemática que se apresenta está também muito alicerçada sobre esse tipo de pressuposição. A teologia bíblica tenta romper com essas amarras, é uma disciplina razoavelmente recente na história da teologia, vive de crises o tempo todo, nunca foi uma coisa assim que todo mundo tirou o chapéu, que legal, né? Sempre tem problemas. Então, às vezes, tem alguns teólogos bíblicos que são acusados de heresia. Por quê? Porque não se enquadram naquela teologia ideologizada que você já tem. Então, ficam fora daquilo, né? E quando se trata de história da salvação, nós temos aí alguma coisa que rompe com esse tipo de amarra, com esse tipo de grilhão, porque trabalha com referenciais a partir do próprio texto bíblico que são muito mais importantes e basilares para qualquer teologia. Eu não estou querendo desprezar as teologias dogmáticas, os grandes teólogos que já escreveram coisas importantes, o próprio Lutero, Calvino, mais recentemente, um dos teólogos que eu acho bastante importante, Karl Barth, na Suíça, né? Algumas pessoas já logo, Karl Barth, nossa, esse cara é herege, é um dos principais hereges do século XX. Nem tanto, você tem que ler Karl Barth para entender alguma coisa sobre isso. E como todo bom teólogo suíço, ele era suíço, ele tem os seus furos. Todo queijo suíço, o bom queijo suíço tem seus furos, né? Então também tem, assim como eu também, né? A história da salvação. Quando a gente pensa nisso, nós imaginamos a ideia de uma história que percorre a Bíblia inteira, que começa com criação e termina com a nova criação. Se você pega as primeiras páginas do livro de Gênesis, você vai encontrar exatamente isso. Um Deus que cria céus e terra, forma o ser humano, coloca dentro de um jardim, de um mundo perfeito, para administrar esse mundo perfeito, e você tem uma história toda que termina e culmina com criação de novos céus, de nova terra, no final do Apocalipse. Então você tem um nexo aí que passa a Bíblia inteira, o começo e o fim da Bíblia se encontram aqui, tem um nexo. Isso é uma coisa importante. No meio desses dois extremos, nós temos Cristo. A encarnação, a obra de Cristo, sua morte, ressurreição e tudo o que isso implica. Então a história da salvação tem a ver com essa percepção de que a Bíblia conta uma história, de uma certa forma, linear, que passa por todo o Antigo Testamento, que para muita gente é uma introdução longa demais para o Novo. Só o Novo que interessa, né? Fala de Jesus. Mas não é bem isso. Nós temos uma história importante ali atrás, marcando os referenciais e apontando para frente aquilo que acontece
em Cristo. Então, esse é um primeiro aspecto que eu queria mencionar aqui para vocês. Falei da criação, nova criação, mas quando você pensa na sequência do texto, do Gênesis, você vê a criação do ser humano, o ser humano colocado dentro de um jardim. Esse jardim refere-se a uma ideia de uma criação harmoniosa, aquilo que a gente chama, na própria teologia bíblica, a partir do Antigo Testamento, de shalom. Alguma coisa que está completa, alguma coisa que está perfeitamente integrada, né? E você tem isso acontecendo ali no começo da história. Nós sabemos muito bem como o ser humano é colocado ali como a principal criação de Deus e como responsável por aquilo que Deus criou. Você pega lá Gênesis capítulo 1, versículo 26 até 28, tem lá, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança e ordenou que ele governasse, dominasse, administrasse todo o restante da criação, todos os animais e tudo mais o que existe na criação. Nós sabemos que o drama da criação logo tem um abalo sísmico, né, com a queda. Algumas pessoas preferem chamar não de queda, mas de perda, porque aquilo que aconteceu ali foi isso. O ser humano buscando colocar-se na situação de igual a Deus e caindo nessa tentação, acabou perdendo aquilo que era o principal, né, que era a administração, a possibilidade de administrar o mundo criado por Deus em parceria com Ele, né? Eu quero ser como Deus. Ali você tem a serpente falando, né? A primeira sessão espírita no mundo, né? A serpente falando, e o ser humano caindo nessa conversa. Nós temos em Gênesis 12 o início da história da salvação. Por quê? Porque ali Deus chama um homem chamado Abraão e estabelece com ele um pacto, e esse pacto não é para começar um clubinho exclusivo de Deus chamado Israel, mas é para que a partir de uma nação que nasceria a partir dele, né, dos seus descendentes, pudesse abençoar todas as famílias, todos os clãs, todas as tribos, todas as nações da terra. Então você tem Israel sendo chamado para isso. Israel, no Antigo Testamento, tem essa vocação. Nós sabemos que Israel teve problemas em cumprir essa vocação. A história toda do Antigo Testamento marca bastante claramente isso. E nós chegamos numa situação de estreitamento cada vez maior, né? Você tem humanidade criada por Deus, os primeiros 11 capítulos de Gênesis falam de toda a humanidade, em tempos lá bem remotos, com nações e tudo mais. Israel escolhido por Deus para fazer o papel que Adão perdeu lá no Éden, como seu representante numa terra que Deus ia dar para Israel, Canaã, e a partir dessa situação de estabilidade ali, ser testemunha daquilo que Deus havia estabelecido para todas as nações. Mas a gente vê que Israel peca, Israel quebra o pacto, e vai havendo um estreitamento cada vez maior de criação, humanidade, Israel, e dentro de Israel você vê isso. Os primeiros reinos, né, com o abençoado homem segundo o coração de Deus, Davi, logo se fragmentam e você tem dois reinos, Israel do Norte, Israel do Sul, e Judá no Sul, e em pouco tempo o reino do Norte é capturado pelos assírios, e 150 anos depois Judá vai para o exílio babilônico, e você tem um estreitamento cada vez maior. E o que sobra depois, quando Judá volta do exílio, é aquilo que é chamado por alguns dos profetas de remanescente fiel. Então você tem cada vez um estreitamento maior, o funil vai fechando cada vez mais, até chegar naquele que é o único capaz de representar toda a raça humana e todo o povo de Israel, sendo fiel à sua vocação,
sendo chamado por Deus e abençoado por Deus com o Espírito de Deus chamado Jesus Cristo, que assume o papel de Israel obediente e não desobediente. Ele passa no primeiro teste no deserto, né, que representa basicamente o Israel no deserto também, 40 dias. Ele se habilita claramente a cumprir o papel do Messias, que é esse que vem representar o ser humano diante de Deus, principalmente Israel, mas todo o ser humano, fazendo e cumprindo aquilo que o ser humano falhou em fazer. Você tem, a partir da sua morte, da sua entrega, do seu sacrifício, aquilo que resgata o ser humano da sua perdição, da sua situação de exílio. Lembrando lá que o primeiro exílio não foi de Israel, o povo do norte, ou depois Judá. O primeiro exílio foi o ser humano sendo expulso do jardim. Né? Um mundo perfeito, para vagar pelo mundo. Né? Cristo vence a morte, a ressurreição. É um evento escatológico que acontece, que é trazido para dentro da história. No meio da história isso acontece. Jesus Cristo venceu a morte e para nunca mais morrer. Né? Algumas pessoas dizem, não, mas a ressurreição de Jesus não foi a única ressurreição que a Bíblia menciona. Tem lá Elias, Eliseu, tem diversos casos, até Jesus ressuscitou até um sujeito chamado Lázaro. Eu sou de Atibaia, eu moro em Atibaia. Em Atibaia tem uma funerária famosa chamada Santo Lázaro. Eu acredito que seja um dos maiores exemplos de propaganda enganosa. Funerária Santo Lázaro. Ressurreição, né? Depois de 4 dias. E é interessante você pensar nesse aspecto, né? Lázaro, Jesus ressuscitou, trouxe de volta dos mortos, mas Lázaro é um daqueles que sui generis da raça humana. Ele tem 2 atestados de óbito. Não um só, 2. Ele morreu de novo. A ressurreição de Cristo é diferente dessas ressurreições que aconteceram antes. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. É a ressurreição escatológica, a ressurreição do último dia. E isso traz um abalo absolutamente total, cósmico, sobre toda a estrutura da história e da própria história da salvação. Depois disso, você tem uma comunidade de discípulos, um bando de discípulos, na realidade, né? Que tinha tudo, mas tudo mesmo para dar errado. Os discípulos de Jesus foram preparados para alguma coisa maior do que eles nunca perceberam. Lucas 24, os discípulos de Emaús refletem claramente desesperança, desespero, frustração. The dream is over. Me lembro até hoje, né, quando os Beatles acabaram no ano 70, the dream is over, o sonho acabou. Era essa a cabeça dos discípulos voltando para Emaús. Não vai acontecer mais nada, 3 dias ele morreu, as mulheres gostam de falar, né? Então elas disseram que o túmulo estava vazio, desculpe, eram eles que disseram, não sou eu, tá? Está lá no texto. O túmulo está vazio, mas ninguém viu. E aí eles são surpreendidos porque Jesus fala para eles das Escrituras, da história da salvação, da história da redenção, começando com a lei, passando pelos profetas e pelos salmos. Os discípulos recebem o Espírito Santo, prometido por Deus. A igreja agora é o Israel do Antigo Testamento reconfigurado. Reconfigurado em torno da pessoa do Messias Jesus. E agora tem uma abordagem que, em vez de
reducionista ao longo do Antigo Testamento, ela vai no sentido oposto, o funil se abre. Porque agora essa mensagem, essa boa notícia chamado de evangelho, evangelion, agora é para ser levada a todas as nações. E o povo de Israel no Antigo Testamento era um povo específico, de uma só etnia, de uma só, basicamente, língua, né, cultura, e agora você tem um povo de Deus de diversas etnias, diversas nações, diversas línguas, diversas tribos, diversas culturas, formando um só diante de Deus. Uma nova humanidade que é recriada a partir de Jesus Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. 2 Coríntios 5,17, Paulo nos diz. E essa nova humanidade começa a surgir. A igreja representa isso. A igreja é uma coisa complicada, né? Você já encontrou uma igreja perfeita? Tem algumas pessoas... Aqui em São Paulo tem um fenômeno chamado crentes nômades. Conhece? Estão sempre procurando a igreja perfeita. Está um tempo numa igreja, é tudo test drive. Está um tempo numa igreja, não gostei, vou para outra. E assim vai, né? E passam a vida inteira procurando a igreja perfeita. Nunca vão encontrar. A igreja nunca vai ser perfeita aqui. Porque é feita de pessoas pecadoras, limitadas, frágeis, mas habitadas pelo Espírito de Deus, que é capaz de produzir em nós perdão, o pedido de perdão. A igreja é lugar de conflitos. Se você acha que a igreja não é isso, você não encontrou a igreja ainda, não. A igreja é lugar de conflitos, mas é o lugar da resolução de conflitos também. Porque o Espírito Santo habita ali com os crentes. Então, a nova humanidade está em processo de construção. E, por fim, o texto bíblico nos fala, lá no final do Novo Testamento, no livro do Apocalipse, que nós temos aquilo que é chamado de nova criação, novos céus e nova terra, Jesus voltando para estabelecer o reino absoluto de Deus na terra, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Algumas pessoas hoje em dia estão esperando que isso aconteça por outras vias. Às vezes me dá a impressão de que tem alguns crentes por aí que acham que Jesus só vem para cortar a fita. Sabe, aquele negócio do político que vai inaugurar uma obra, só vai lá para cortar a fita, ele não fez nada. Jesus parece que é a mesma coisa. Você vota nesse ou vota naquele, você vai estabelecer o reino de Deus no mundo por decreto. Não é assim que é a proposta bíblica. Mas algumas pessoas, às vezes, se deixam levar por ideologias. Ideologia e teologia muitas vezes rimam. E as coisas ficam meio que sincretizadas na cabeça de algumas pessoas. Teologia bíblica é um problema para essas pessoas. É um problema porque estabelece ambiguidades. Tem na Bíblia santas ambiguidades, como um amigo meu gostava de dizer. E que nós devemos respeitar. A teologia sistemática, e aqui alguns de vocês que já tiveram aula comigo vão lembrar, o famoso sanduíche de macarrão. Você já comeu sanduíche de macarrão? Já esteve tão desesperado a esse ponto? Eu procurei na internet sanduíche de macarrão. Encontrei milhares de fotos. Quando você chega na geladeira, só tem um macarrão de ontem, um pouquinho, e só tem 2 fatias de pão. O que você faz? Não tem como fazer nada. Está tudo fechado. Você vai lá e come sanduíche de macarrão. Teologia sistemática é mais ou menos isso. Fazer sanduíche de macarrão. Porque você põe macarrão dentro das 2 fatias de pão e sempre tem um fiozinho saindo. Você empurra, o outro sai do outro lado. Porque a teologia sistemática tenta encaixar tudo direitinho, bonitinho no seu devido lugar. Pergunte para Tomás de Aquino, por exemplo. Né? A teologia bíblica não faz isso, nem pretende fazer isso.
ela busca os conceitos, as ideias que o próprio texto fornece e procura trabalhar isso da maneira como o texto oferece. Se não resolve, você vai resolver, por exemplo, o mistério da Trindade. As maiores discussões teológicas dos primeiros séculos da Igreja foram em torno de Cristologia e Trindade. Tentar resolver como é que se coloca Deus e o ser humano num mesmo pacote. Encarnação, como é que se faz isso? O Ário, lá de Alexandria, tentou resolver o problema, não deu certo. Os concílios tentaram argumentar alguma coisa usando aquilo que eram aspectos filosóficos da sua época. Tiveram, até certo ponto, algum resultado interessante, que mostra muito mais as limitações do nosso conhecimento para tentar desvendar o mistério maior de Deus do que qualquer outra coisa. Mas nós sempre vamos bater com a cara na parede quando achamos que a nossa pequena mente é capaz de enquadrar Deus. Tem algumas pessoas que dizem assim, eu estou há 25, 30 anos fazendo terapia, porque eu não me conheço ainda direito. E essas pessoas têm uma definição, têm uma posição assim absoluta sobre tudo na vida, inclusive Deus. Como assim? Você não se conhece direito e você tem uma opinião definitiva sobre Deus, ou existência ou não de Deus, seja lá o que for? Que negócio é esse? Você está pior do que você pensava, se você pensa assim. A palavra de Deus, ela nos desafia, mas ela também nos motiva. E não há coisa mais encantadora, mais fascinante do que debruçar sobre a palavra de Deus, ler o texto bíblico inteiro. Não sei se há pessoas aqui que nunca leram a Bíblia inteira na sua vida. Eu não sei quantas vezes eu já li. E eu vou morrer lendo a Bíblia. Eu estou sempre lendo a Bíblia, toda ela. Sempre. E vou fazer isso até o fim. E algumas pessoas, hoje em dia, parece que não acham que isso é importante. Teologia bíblica, se você quer conhecer teologia bíblica, é bom você começar a conhecer a sua Bíblia. Aquilo que Thomas Nelson está oferecendo é um grande auxílio. Nesse sentido, realmente, eu tiro o chapéu para essa Bíblia de estudo. É uma ótima Bíblia de estudo. Tive o privilégio de trabalhar um pouquinho com alguns textos e achei muito bom. Eu espero que Deus ajude a cada um de nós na empreitada de cada vez mais nos deixar trabalhar pela palavra de Deus. E eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Acho que já passou o tempo, inclusive. Ainda tem? Mais 10 minutos? É. Então vamos fazer uma coisa. Eu não estava olhando ali. O meu relógio está encoberto aqui. Mas deixa eu fazer uma coisinha então aqui. Um pequeno exemplo de teologia bíblica, só para vocês, que envolve história da salvação. Eu vou ler um texto para vocês, pena que não dá para projetar aqui, mas eu vou ler o texto a partir da NVI aqui, que é Hebreus 2, 5 a 10. Hebreus é um daqueles livros que quase ninguém conhece na Bíblia. Porque todo mundo ouviu falar de Hebreus 6. E aí, Hebreus 6, né, vai de reto, eu não quero saber disso. Você está perdendo muito mesmo. Hebreus é um livro fantástico, muito importante. Eu digo isso como professor de Hebreus já há algumas décadas. E Hebreus 2, de 5 a 10, tem um exemplo muito marcante de um olhar a partir da história da salvação, ou história da redenção. O autor de Hebreus acabou de dizer no primeiro capítulo que Deus falou conosco nos últimos tempos, nesses últimos tempos significa no fim dos tempos, por meio do seu próprio Filho. O Filho é a palavra definitiva de Deus ao mundo. As penúltimas palavras já vieram.
os profetas, o Antigo Testamento, que aponta para Cristo. Essas são as penúltimas palavras. Cristo é a última palavra de Deus. Ele não está falando só de Cristo falando alguma coisa que seja a última palavra. Ele representa o falar definitivo de Deus para o mundo, para a humanidade. Ele apresenta um capítulo 1 e ele começa discutindo o lugar de Cristo em termos de uma comparação com o judaísmo e a teologia judaica. Ele faz isso no capítulo 1, falando de que Cristo é superior aos anjos. Tem um nome mais excelente, depois de fazer a purificação dos pecados, ele se assentou à direita de Deus, Salmo 110 é mencionado ali. E chega no capítulo 2, ele diz, no começo do capítulo 2, a primeira exortação que ele dá em Hebreus é de não negligenciar essa tão grande salvação que foi apresentada por Deus por meio do seu Filho e da obra do seu Filho. E aí ele começa, nessa parte dos 5 a 10, a dizer o seguinte: não foi a anjos que ele, Deus, sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo. Esse em certo lugar é o Salmo 8, 6 a 8. Que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, que os seres celestiais, e o coroaste de glória e honra, tudo sujeitaste debaixo de seus pés. Essa citação a partir da Septuaginta, o texto grego do Antigo Testamento, pelo autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é. Deus sabe, isso é o mais importante. E aí ele começa a comentar um pouquinho esse texto. Esse texto de Salmo 8, na realidade, é um comentário no Antigo Testamento sobre Gênesis 1 e o lugar de destaque que Deus deu ao ser humano na criação. Deus o coroou de honra e glória, porque ele agora é seu representante, ele é seu sacerdote no meio da criação. Aí ele comenta sobre esse texto, que por sua vez comenta Gênesis capítulo 1. Vocês vejam aqui uma triangulação de textos. Tá? O autor de Hebreus gostava de jogar no meio de campo, então tem uma triangulação aqui, né, de textos. E aí ele diz assim: ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. O ser humano recebeu a incumbência de governar toda a criação em nome de Deus. Tudo está sujeito a ele, mas ele diz aqui, nós não vemos ainda tudo sujeito ao ser humano. Obviamente ele está lembrando aqui da queda, do problema do Gênesis 3, que interferiu nessa vocação do ser humano. Aí o versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Nós não vemos ainda todo o mundo sujeito ao ser humano, administrado pelo ser humano como deveria ser. Mas o que nós vemos? Vemos Jesus. Vemos Jesus que, assim como o Salmo 8 diz, assume o lugar do ser humano, que é um pouco menor do que os seres celestiais, e a quem, por causa, em virtude da sua obra de resgate e de pagar o pato pelo ser humano, a conta diante de Deus, por ter falhado na sua vocação, traz a possibilidade da graça de Deus, pela graça de Deus, morrer em favor de todos, para que todos possam ser reencaminhados à glória de Deus. E é isso que o versículo 10 diz. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Jesus encaminha muitos filhos à glória. Você lembra daquele texto lá de Romanos 3:23?
todos pecaram e estão destituídos ou carecem da glória de Deus. Nunca perturbou você pensar o que ele está falando aqui? Como carece da glória de Deus? Deus não reparte a sua glória com ninguém, diz lá em Isaías. Mas não é essa a glória, é a glória de ser aquele que representa a Deus no meio da boa criação de Deus. Agora é reencaminhado a essa glória. Por isso, o Apocalipse, capítulo 22, termina dizendo que reinarão com Cristo. Reinar com Cristo significa, finalmente, exercer a vocação que foi dada ao ser humano sobre toda a criação, agora a nova criação de Deus. Interessante, né, que aqui nós vemos duas coisas, eu só vou encerrar com isso, e eu não quero abusar da generosidade aqui do tempo, tempo essa que foi dado, mas duas coisas. Primeiro, conceito de pecado. Pecado não é só falhar, errar o alvo, não fazer alguma coisa que devia fazer, ou ter feito alguma coisa que não devia, quebrar os 10 mandamentos. Pecado é não cumprir a vocação para a qual o ser humano foi criado. Interessante, né, pensar nisso. É isso que o autor de Hebreus está apontando aqui. O ser humano, afastado de Deus, afastado da comunhão com Deus, da parceria com Deus que devia ter, acabou também afastando-se da sua vocação. As pessoas muitas vezes perguntam: o que eu estou fazendo aqui no mundo? Né? Para que eu existo? Por que eu nasci? A gente poderia falar muito sobre o que implica isso, obviamente não tem tempo para isso, mas certamente é muito mais do que cuidar do meio ambiente, é cuidar do bem-estar das pessoas na sociedade, é olhar para as coisas que precisam ser administradas da maneira devida, do jeito que Deus mesmo estabelece e assim por diante. Então, primeiro, a questão do pecado. Segundo, a questão mais importante, já que toca aqui esse exemplo, a história da salvação. O texto começa no versículo 3 falando: se nós negligenciarmos tão grande salvação, nós estamos ferrados, né? Estamos numa situação difícil. E termina dizendo, no versículo 10, que Cristo é o autor, a palavra grega archegos, é o campeão da nossa salvação. É como Davi que vai lutar contra Golias, representando o exército de Israel contra o exército dos filisteus. Um que luta para representar todos. Né? Cristo é o nosso campeão da nossa salvação. E essa salvação implica em sermos reencaminhados à nossa vocação como seres humanos. Salvação é mais do que um lugar no céu, que a Bíblia nunca fala especificamente sobre isso. Né? Tem muito cristão pensando e aguardando um nirvana. Um nirvana. E não aquilo que a Bíblia aponta, novos céus e nova terra. E participar com Cristo da administração do reinado sobre isso, como Deus estabelece. Muito bem, eu acho que é isso. Então, vou deixar para o nosso querido Vitor corrigir todas as falhas e erros aqui. Então, está com ele. O Bibo. Muito obrigado, professor. Prazer lhe ouvir.